Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os seus deputados e o Sr. Eurodeputado Manuel Pizarro, que desde já agradeço pela sua intervenção inicial. Eu, por circunstâncias que se prenderam com a representação desta Comissão, tive a oportunidade de participar na Cimeira Social do Porto e, portanto, algumas das questões que, obviamente, trago aqui são fruto da reflexão que eu tive a oportunidade de assistir e começaria por um aspecto muito vincado que se prende exatamente com a pobreza infantil. Algo dito pela senhora Presidente da Comissão foi exatamente que a primeira preocupação são os pais, são o agregado familiar, ter uma forma de sustento, ter um emprego com estabilidade que permita naturalmente poder garantir às crianças e aos seus dependentes uma qualidade de vida que os tire dos 18 milhões de crianças em risco de pobreza dados de 2019. Ainda sobre essa matéria, digamos, este passo no Porto foi a consequência do pilar europeu adotado em 2017 em Gotemburgo e, portanto, há aqui uma tentativa de, envolvendo os parceiros sociais e envolvendo ao mais alto nível todos os membros da União, criar um compromisso social, firmar um compromisso social. Contudo, quer os objetivos que estão, os três grandes objetivos dos 78% da população entre os 20 e os 64 anos com emprego, quer os 60% dos adultos sujeitos a planos de formação que garantam a flexibilidade e a preparação para desafios que ainda não conhecemos, quer a diminuição do número de pessoas em risco de pobreza, são objetivos verdadeiramente ambiciosos, pode-se sempre ir mais além, mas eu gostaria de lembrar que em 2020 a Europa tinha por objetivo fazer uma diminuição de 20 milhões de pessoas em risco de pobreza. Portanto, aqui estamos a falar de 15 milhões. Quando nós falamos em ambição, temos que ter o realismo de perceber que estamos a pedir para o limite temporal de 2030 um valor que é inferior à ambição que tivemos para 2020. E, portanto, há que haver uma moderação do nosso ponto de vista, digamos, da forma como tem sido comunicado e como tem sido anunciado, que este é, de facto, um número sem precedentes. Todos os números de redução de pobreza são importantes, mas há que ter esta verdade dos números, que agora falamos em 15 milhões, quando tivemos objetivos para 2020 de 20 milhões na redução da pobreza. Por outro lado, há aqui um aspecto que não pode deixar de ser realçado. A Cimeira do Porto foi importante por ser, durante naturalmente a presidência europeia do Conselho, foi importante por razões de afirmação também do país, e há que reconhecê-lo, mas há aqui uma questão que não pode ser escamoteada, é que nós estamos a falar de compromissos que têm que ser depois transpostos pelos países. Quer dizer, nós estamos a falar de algo que é uma iniciativa que não é legislativa e, por conseguinte, por esta natureza, não é vinculativa. E aquilo que se ouviu muito na Cimeira do Porto foi uma certa dúvida compreensível e razoável da diferença com que os diversos países iriam assumir e pôr em prática mais do que assumir esses objetivos. E isto não ficou claro. Eu deixo só um exemplo a talho de foice, que o Sr. Primeiro-Ministro da Checoslováquia, na sua intervenção, disse uma coisa interessantíssima, que tem muitos ucranianos reforçando a mão de obra daquilo que os checos não querem fazer, ao mesmo tempo que tem outros tantos checos na Alemanha e noutros países a fazerem outras tarefas e, portanto, a prestarem trabalho fora. E, portanto, há claramente do nosso ponto de vista, talvez um exacerbar excessivo daquilo que são os objetivos e a ambição, um bocadinho a roçar o desmedido num ou noutro caso, e de facto ficamos sem perceber, na prática, no concreto, e esta que é a questão de fundo, quem neste momento, fruto da pandemia, está numa situação socialmente frágil, de desemprego, num futuro incerto, como é que estas pessoas veem a corporização concreta das medidas que nós vimos anunciadas e assumidas na Cimeira do Porto. E, portanto, gostaria de o ouvir numa visão mais terrena, mais terra a terra,
de que quando nós chegamos a casa, o que é que nós dizemos a quem temos em casa de como é que isso se corporiza. Muito obrigado, Sr. Presidente.